dia, turma do segundo ano. Que o Daniel está aqui passando hoje, quinta-feira. Nós já estamos no dia 12 de março. O mês está quase na metade e os nossos estudos não podem parar. Hoje, nós começamos a nossa semana deixando um pouquinho de lado os conhecimentos e os estudos a respeito do lixo, da reciclagem, da preservação do nosso meio ambiente e vamos pegar um pouquinho no conhecimento da matemática. Vamos falar sobre números? Vamos lá. Mais especificamente, hoje nós vamos tratar sobre 3 coisinhas bem importantes que formam os números, que são as unidades, as dezenas e as centenas. Exatamente. Antes da gente pegar a nossa atividade em si, observem essa parte colorida que tem na atividade de vocês. Essa parte colorida chama-se material dourado. Aí eles não estão dourados, mas na realidade esse material todo ele é de uma cor só. Ele está aí diferente por cores para que você possa diferenciar e entender do que se está falando. Mas vamos lá. Nós temos aí a placa, que é essa verde. Ela é conhecida como a centena. No total desses cubinhos que tem aí nessa placa, nós temos 100 cubinhos. Que juntando 100 unidades, nós construímos uma centena. A barra, que é essa vermelha, ela tem apenas 10. Então, quando a gente reúne 10 unidades, nós temos 10 dezenas. E o cubinho azul, que ele é um só, único, ele está representando a unidade. Então, vamos do menor para o maior. Quando eu tenho, por exemplo, 4 cubinhos desse azul juntos, eu vou ter, então, 4 unidades, porque cada cubinho vale 1. Agora, se eu tenho 4 barras vermelhas dessa, eu vou ter 10, mais 10, mais 10, mais 10. Eu vou ter 40, ou 4 dezenas. Cada barrinha vale uma dezena, que é igual a 10. E a placa, se eu tenho uma placa em mãos, eu tenho 100 unidades ou eu tenho 100, uma centena. Vamos para os exemplos que vocês têm aí embaixo. Nós temos vários números, só que eles estão representados pelo material dourado. No material dourado, a gente vai ter que somar. Para a gente somar, ele é um artifício que facilita a gente entender. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o primeiro número é composto por uma placa, que vale 100. Nós temos aí, no material de vocês, uma certa quantidade de barras. Deixa eu o Daniel contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Então, nós temos aí 9 vezes o número 10, ele aparece. Então, nós temos 90. E nós temos 4 cubinhos azuis que representam 4 unidades. Então, quando a gente for representar esse número na escrita, vamos começar. Eu vou mostrar a vocês o total, como é que a gente faz essa junção. E o número que vocês vão escrever aí é apenas o número do jeito que a gente lê. Então, a placa, ela representa 100. Bota o número 100. Isso você pode escrever aí ao lado da sua tarefa, tá? Bota o número 100. Nós temos 9 barrinhas, então eu vou botar mais 90. E nós temos mais 4 cubinhos. Mais 4. Percebe uma coisa na escrita dos números? Quando eu estou falando em unidade, o número é formado por apenas um algarismo. Tem apenas aí, ó, o número 4. Quando eu estou falando em dezenas, o número é composto por 2 algarismos. Perceba aí no 90, tem o número 9 e tem o número 0. 2 algarismos. E o 100, que é essa placa verde, quando eu chego na centena, o número é escrito utilizando 3 algarismos. Nós temos aí o 1, o 0 e o 0. E agora como é que a gente vai ler esse número? Eu vou escrever tudo do jeito que está, eu vou juntar o 100 com seus 3 números, o 90 com seus 2 números e o 4 para formar o número? Não. A gente vai escrever o número representando por essa sigla que eu vou mostrar a vocês aí. Vai ter um C, um D e um U. Embaixo do U eu vou colocar as unidades. Quantas unidades eu tenho? 4. Embaixo da dezena, eu vou colocar o número que está na casa da dezena. O número que está na casa da dezena, observe lá em cima. No 90, o 0 está na casa da unidade.
E o 9 está na casa da dezena. Então, o 9 vai representar no número. E no 100, nós temos unidades, dezenas e centenas. O 1 vem para cá representar. E aí, como é que eu faço a leitura desse número? Esse número se lê assim, ó, 194. Então, essa é a resposta da primeira aí. Você, então, tenta fazer com os outros, contando. Veja a representação. Alguns são menores, outros são um pouquinho maiores, mas eu acho que o tio Daniel explicou utilizando o que tinha mais barras, que seria um pouquinho mais difícil de entender. Para a gente continuar entendendo um pouquinho mais do que é dezena e unidade especificamente, vamos deixar um pouquinho a centena de lado. Vamos lá para a primeira questão do exercício. Observe o exemplo e faça como os demais. Nós temos no primeiro quadrinho o número 25. O número 25 ele pode ser representado dessa forma que está aí. Embaixo da letrinha D, eu tenho o 20. Por que eu tenho o 20? Porque esse 2 do número 25, ele vale duas dezenas, ele vale duas barrinhas daquela vermelha. Então, ele vai representar o número 20. E na casa da unidade, o número é formado por um algarismo só, então vem apenas o 5. Quando eu pego 20 mais 5, eu tenho um igual de quantas dezenas? Quantas barrinhas de 10 eu vou precisar para fazer o número 20? Duas, então tem duas dezenas. E quantos cubinhos para formar essa unidade 5 aí? Eu vou precisar de 5 cubinhos. Então é isso que está no exemplo. Vamos fazer o segundo novamente como se fosse um exemplo. O Daniel vai mostrar aqui no vídeo como é que faz. Nós temos o número 36. Perceba que quando a gente fala o número, automaticamente a gente já está separando ele. Eu tenho 36. Então, qual é o valor que vai ficar na casa da dezena? Esse número 3 aí está valendo 30. Então, embaixo daí da casinha da dezena, você vai escrever o número 30. E quantos cubinhos eu vou precisar para montar essa unidade aí? É 36. Na casa da unidade, vai ficar o número 6. Aí vamos parar para olhar essa dezena aí. A dezena desse número é 30. Quantas barrinhas eu vou precisar? Quantas barrinhas de 10 eu vou precisar para montar o número 30? Eu vou precisar de 10, 20, 30. 3 barrinhas. Então aí do lado da palavra dezenas eu vou escrever o número 3. E nas unidades, quantos cubinhos eu vou precisar para formar o número 36? Desculpa, apenas o número 6. Eu vou precisar de 6 cubinhos. Então na casa das unidades, ali embaixo, você vai botar apenas o número 6. E isso você vai fazendo com os demais números. Atenção, pais, no número que tiver muito difícil, que a criança tiver dificuldade de entender, você pode desenhar para ele. Ele pode ter um papel a mais para que você possa ir desenhando e mostrando a ele o que eu estou mostrando aqui no vídeo, dando outros exemplos. Mas qualquer dúvida é só me procurar no particular. Na segunda questão, nós temos aí uma caixa de correios. Na verdade, nós temos 6 caixas de correios e nós temos 6 cartas que vão ser endereçadas a apenas... Cada carta vai ser endereçada apenas a uma caixa de correios. A primeira caixa de correios tem o número 26, a segunda o número 35, a terceira o número 28, a quarta o número 47, a quinta o número 39 e a sexta o número 25. Observem ao lado que em cada carta nós temos lá 3D, 5U. Esse 3D quer dizer 3 dezenas e 5 unidades. Quais desses números aí, eu estou falando da primeira carta, quais desses números que tem na caixa dos correios correspondem a 3 dezenas e 5 unidades? Uma dica, para você entender que número eu estou falando, você esquece a letrinha D e esquece a letrinha U e leia o número do jeito que ele está aparecendo. Se eu retiro a letra D e a letra U, fica apenas o número 3 e o número 5. Quando eu junto os dois, eu leio 35. Então, a primeira carta eu vou ligar à segunda caixa de correios. Combinado assim? O restante vocês fazem junto com os pais de vocês. No verso da nossa atividade, nós vamos para a atividade de português. Essa atividade de português, muitos pais me pediram para treinar a letra cursiva dos seus filhos.
Então a gente vai tentar treinar a letra cursiva. Aí em cima nós temos um total de 16 palavras e essas palavras estão misturadas. Tem palavras masculinas e palavras femininas. Você vai precisar de duas cores, de azul e amarelo, porque as palavras masculinas você vai pintar de azul e as palavras femininas você vai pintar de amarelo. Uma dica que o Daniel vai dar: não pinta com um azul escuro ou com um amarelo muito escuro, ou não pinta com muita força. Pode ser que quando você estiver pintando, a tinta da tarefa saia. Então o ideal é que você pinte com uma corzinha mais clara, que dê para você enxergar, até porque nós vamos ter que criar duas listas lá embaixo. Nós vamos criar a lista dos masculinos e a lista dos femininos. Essas palavras que vocês estão aprendendo, elas todas têm um nome só que resumem elas. Elas são substantivos. Mas professor, que palavra difícil. O que vem a ser substantivo? Substantivo é o nome que a gente dá às coisas ou às pessoas. Por exemplo, no meio dessa lista aí, não tem essa palavra que eu vou dizer, mas eu vou dizer uma palavra que é um nome de uma pessoa. Se eu digo, por exemplo, a palavra Heitor. Heitor é o nome de um coleguinha nosso da nossa sala. Heitor é um substantivo masculino, porque está indicando o nome de uma criança do sexo masculino. Se eu digo, deixe-me ver, Evelyn. Evelyn também é uma coleguinha nossa, só que Evelyn é menina, então é um substantivo feminino. Aí nós temos outras palavras que elas são animais, na grande maioria são animais, são nomes que a gente dá às pessoas que a gente se relaciona em casa, como a mãe, como um tio. Tem todas essas palavras aí. Você vai ler junto com o seu filho em casa, essa mensagem é para os pais agora. Leia as palavras junto com os filhos. Se eles tiverem dúvidas na letra cursiva, você pode escrever com a letra de forma num outro papel para que ele veja e consiga fazer a leitura. Mas na listagem é interessante que eles treinem a letra cursiva. Apenas 16 palavras para quem está começando é um bom treino. Então faz essas duas listas, manda a atividade para a gente com a foto bem bonita e até amanhã.